tudo bem com vocês? Neste sábado à noite, o Flamengo recebeu o Cuiabá no Maracanã e ficou no empate apenas 1-1 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não muda muito a nossa situação, até beneficiado porque tem jogo entre integrantes do G4 nessa rodada. Antes de falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Por apenas R$ 2,99 ou o equivalente aí na sua moeda local, você já tem a primeira faixa de benefícios, são 3, você pode escolher à vontade e ter diversos benefícios, entre eles vídeos exclusivos só para quem é membro, um grupo de WhatsApp onde os membros podem fazer amizade, você vai conhecer rubro-negros de tudo quanto é lugar nesse mundo, também tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma das nossas lives, vídeos exclusivos para quem é membro, um mundo de facilidades. Clica aí no Seja Membro e escolha já a faixa que mais couber no seu bolso. Venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar desse jogo na noite de sábado, né, aqui no Maracanã. O Flamengo foi para enfrentar o Cuiabá e já começou tomando um susto. Com 5 minutos de jogo, todo mundo ficou olhando o Derek Lacerda rabiscar no meio do campo de defesa do Flamengo. Foi lá e abriu o placar para o Cuiabá. E isso mudou o jogo radicalmente, porque é aquilo. O Cuiabá está lutando contra o rebaixamento, teve um início muito ruim de campeonato, 5 derrotas seguidas, nem marcava gol, mas depois que trocou o técnico, desandou a marcar gols, teve bons resultados, inclusive contra equipes de maior investimento, Atlético Mineiro, São Paulo, por exemplo, e viriam a fazer o mesmo com o Flamengo, tentaram vir aqui para arrancar pontos. 3 pontos eram muito preciosos para eles, que estão ali no limiar da zona de rebaixamento. Então o que eles fizeram? Com 1-0 e 85 minutos por jogar, estacionaram o ônibus. Todo mundo foi para trás, deram a bola no pé do Flamengo, uma cera danada o jogo inteiro. Picotaram o jogo quando a bola estava no pé do Flamengo e depois, quando tinha algum tiro de meta, 2 minutos para fazer uma cobrança. Uma falta, mesma coisa. E a arbitragem se fazendo olhos de mercador, né? Nem querendo saber para coibir as situações logo cedo. O próprio Petit, né, o técnico português da equipe do Cuiabá, estava desesperado, porque o time estava muito recuado lá atrás. Nos 15, 20 primeiros minutos, ele estava ali berrando para a sua equipe sair para o jogo, não se encolher tão cedo na partida. Mas isso aconteceu, a arbitragem acabou pecando nesse aspecto, né? Disciplinarmente, a arbitragem não puniu da forma com que deveria e desde cedo a cera. O Flamengo partiu para cima, pressionou, estava pressionado pela própria torcida, que cantou todo o tempo, né? A torcida fez a sua parte e o time também estava tentando fazer. Mas aí sofremos mais uma lesão, por volta ali dos 35 do primeiro tempo. O Bruno Henrique acabou tendo um problema, saiu, né? Pediu substituição antes mesmo do intervalo. E o Tite, que entrou em campo ontem, né? Nesse sábado, com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Pulgar de volta à titularidade, Alan e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, ele já teve que queimar uma substituição com 35 minutos do primeiro tempo. Ou seja, vem o Lohan e o Gerson vai para a ponta esquerda, né? Ele que já tinha jogado até bem de ponta direita na mão do Tite e agora foi virar ponta esquerda improvisado pelo menos até o intervalo. Não entendi muito bem o que o Tite quis fazer com essa alteração, já que, como vamos ver aqui, ele desfez o que ele fez já no intervalo. Mas para terminar o primeiro tempo foi isso. O Gerson avançado, Lohan jogando como camisa 10 e manteve-se ali Pulgar e Alan na partida, na contenção. E aí chegou o intervalo, não conseguimos mudar o resultado. O Alan saiu para a entrada do Verton, ou seja, saiu um volante e veio um atacante. O Gerson parte para ser segundo volante, sua posição original, e o Verton vai lá para a ponta esquerda, na posição que é do Bruno Henrique. O Flamengo vem convivendo com muitas lesões, o próprio Bruno Henrique é reserva nesse momento, e o Cebolinha também está lesionado. A boa notícia é que o Cebolinha já está em transição, então deve voltar ali, eu diria aqui no meu chutômetro, que lá pelo jogo do dia 20, um pouquinho depois disso, 17ª, 18ª rodada do Brasileirão, ele já deve estar de volta. Então, entra o Verton na vaga do Alan e o Flamengo ficou melhor, muito melhor com isso. O Gerson ali, na primeira linha de marcação, ao lado do Pulgar, que não jogou bem, né, já melhorou um pouquinho o time. Com
Com 15 minutos do segundo tempo, a pressão foi implacável e o Flamengo conseguiu o gol de empate. Um cruzamento muito bonito do Ayrton Lucas e o Pedro foi lá de cabeça e marcou mais um. Todo jogo o nosso camisa 9 participa de gol, seja fazendo gol ou dando assistência. Mais um golaço de cabeça do Pedro, já pode mudar a música aí, a torcida que gosta de cantar, especialmente no final do jogo. E aí, com 1-1, meus amigos, o Cuiabá escolheu as suas batalhas. Mais uma vez partiu para a cera. Eles não conseguiram salvar 3 pontos, mas estavam tentando salvar um e foi cera danada o resto do jogo. Chegou um ponto, teve um jogador do Cuiabá, acho que é o tal de Riquelme, que quando houve um cruzamento na área do Flamengo, ele deu de cabeça na bola, ele não é acertado por nenhum jogador, ele dá uma cabeçada para afastar a bola e cai no gramado, como se a cabeçada tivesse lesionado ele. Foi inacreditável. E aí demora, a arbitragem manda entrar a maca, manda entrar o departamento médico, também faz corpo mole, tudo para gastar tempo, e a arbitragem pecou muito nisso, demorou demais a distribuir os cartões. Aquela história de atleta vai ser substituído, dá a volta no gramado, sai lentamente, e aí toma cartão de amarelo só quando já está fora do campo de fato. Então, assim, disciplinarmente a arbitragem foi muito ruim nesse ponto. Já era até para expulsar do jogador do Cuiabá, porque a cera foi tamanha. Mas aquilo, árbitro no Brasil não tem pulso para fazer isso, para tomar as decisões corretas, né? Ou então não tem vontade, mas eu não estou na cabeça do árbitro para dizer. Então eu posso dizer o que eu vi. Com o Flamengo empatando o jogo, né, o Tite soltou a equipe, partiu para cima. E aí ele fez, talvez, uma atitude mais polêmica. Eu teria tirado o Pulgar. É fácil ser engenheiro de obra pronta, mas eu teria tirado o Pulgar, que nos 90 minutos não foi bem. Né? O pessoal até brincou nas redes sociais que devolve o Pulgar para a seleção porque a gente estava jogando melhor sem ele. Está sem ritmo de jogo, estava jogando pela seleção chilena, mas não se encontrou nessa partida como titular, não entrou bem. O jogo inteiro, e o Tite acabou mantendo. O que o nosso técnico optou por fazer? Ele tirou o Lohan, sim, Lohan que entrou aos 35 do primeiro tempo, e tirou o Verton, sim, que entrou no intervalo. Ele desfez suas substituições para entrar no final do jogo, ali 35 do segundo tempo, Carlinhos e Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves ainda é jogador do Flamengo, está aí encostado no banco de reserva, seus representantes estão procurando um clube lá fora, mas até pelo menos dia 10 de julho, até a abertura da janela, ele é jogador rubro-negro. E botou mais um centroavante, eu até entendi a estratégia do Tite. Ele coloca mais um centroavante, mais um homem de área e povoa o ataque e vai para o abafa. Tenta fazer a todo custo o Cuiabá sair para o jogo, forçar o erro e partir para tomar um segundo gol. Né? Não foi o que aconteceu, porque o Cuiabá se fechou cada vez mais, gastou tempo cada vez mais e causou polêmica, porque o Tite desfaz as alterações que ele mesmo fez ao longo da partida. É raro a gente ver um jogador que entra ser substituído no mesmo jogo. E são dois jovens, né? Dois jovens, ele não fez isso com os medalhões. Poderia ter feito com alguns outros jogadores, poderia ter dado um descanso a mais para o Gerson, por exemplo, e não o fez. Mais um jogo, só tirando o jogo passado, que o Gerson também saiu no finalzinho da partida, senão ele ia completar, sei lá, talvez o 8º jogo seguido de 90 minutos, mas o time está extenuado, não tem outra palavra para dizer. Jogamos bem, fomos muito incisivos, 20 finalizações a gol. Não faltou chute, também não faltou pontaria, porque desses 20, metade foi na direção do gol. 9 defesas do goleiro Walter, aquele que era reserva do Cássio no Corinthians. Todo goleiro contra o Flamengo vira o Neuer, não tem jeito. E aí o Walter fez 9 defesas ao longo da partida. 8 chutes do Flamengo, desses 20, foram dados de dentro da área. Né? O Flamengo chutou bastante de fora para tentar pegar o Walter de surpresa. Cometemos 14 faltas, tivemos 7 escanteios e apenas um cartão amarelo o jogo inteiro. Já o Cuiabá chutou 7 vezes a gol, 3 na direção do gol defendido pelo Rossi, que aliás fez só 2 defesas ao longo do jogo, para você ver como o Cuiabá se eximiu completamente de atacar. 4 desses 7 chutes foram dados dentro da área, 12 faltas cometeu a equipe visitante, com 3 cartões amarelos, e era para ter sido muito mais por conta da cera. Então, como desgraça pouco é bobagem, né, o Brasil entrou em campo logo depois do Flamengo,
E foi eliminado nos pênaltis. Então, os nossos uruguaios agora, meu amigo, agora que já está feito, que ganhem a Copa América e voltem ainda mais valorizados. Por que eu estou dizendo isso? Agora o Uruguai vai para a semifinal contra a Colômbia. Perdendo ou ganhando, vai jogar mais uma partida ainda, né? Tem a decisão de terceiro e quarto lugares da Copa América. Então, para resumir, eles só voltam quando acabar a Copa América. Então, só devem estar de volta no Flamengo lá pelo dia 20, né, rodada 17 do Campeonato Brasileiro, junto aí com a minha previsão para o Cebolinha. A boa notícia é que eles só perdem mais um jogo, o jogo da próxima quinta-feira, que é contra o Fortaleza, né, às 8 horas da noite também no Maracanã. Esse é o último jogo sem o pessoal da data FIFA. Por quê? Porque o jogo contra o Internacional ele vai ser adiado, né? Então não teremos jogo daqui a uma semana, no final de semana que vem. Isso vai dar um descansinho para esses atletas que estão extenuados. Tem uma imagem do final do jogo, né? Depois que o árbitro apita ali, termina 1-1, os atletas estão cansados, com dificuldade até de levantar, de caminhar para sair do gramado, né? Depois de fazer a saudação à torcida. Realmente foi um jogo que exigiu demais deles, e a sequência de jogos da Copa América tem exigido muito desses atletas. Nós estamos até aqui 8 jogos sem os nossos jogadores convocados, um bando de jogador lesionado também. Ainda assim, saímos na liderança do campeonato, não vamos perder, independente do que acontecer nos jogos desse domingo. Como eu disse, Palmeiras e Bahia se enfrentam, então pelo menos um dos dois, ou os dois vão perder pontos, vão torcer por aquele empatezinho maroto, né? E o Flamengo vai sair líder dessa rodada, independente do que acontecer. Claro, a gente tem que ficar de olho em Palmeiras, em Bahia, em Botafogo, em São Paulo, que está chegando bem também na tabela, mas não é terra arrasada, muito pelo contrário. 17 de 24 pontos possíveis é algo absurdo em qualquer recorte de qualquer época do campeonato. Considerando todo o contexto, então é louvável que os atletas do Flamengo tenham conseguido isso. Então, como eu já disse, meus amigos, estaremos de volta na próxima quinta-feira. O Flamengo entra em campo no Maracanã contra o Fortaleza. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!